Nós vamos ler Mateus 16, do verso 13 em diante, em que está escrito assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então, uma pergunta que ele faz, e veja que ele está preocupado com a visão do povo, os de fora, né? Os discípulos respondem dizendo: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus sai do povo e volta para eles e diz assim: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Ele sai do geral ao particular. E aí Pedro, ousado como era, sempre sanguíneo, toma a frente dos demais e ele responde nesses termos aqui do verso 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Que Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Jesus disse: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Até aqui por enquanto, irmãos. Bom, vamos começar então percebendo em que circunstâncias isso aqui foi dito. Jesus chegou com aqueles homens na região de Cesareia de Filipe, uma região gentílica, por sinal. E é naquele espaço que Jesus encontra a oportunidade de obter duas respostas dos discípulos. Uma, acerca da opinião do público em geral sobre ele. Outra, mais precisa, do julgamento dos discípulos acerca dele. Essa curiosidade aqui nos mostra o quanto que é necessário, meus irmãos, que nós tenhamos bem definido nosso conceito acerca de Jesus e estejamos convictos de que nosso conhecimento sobre Jesus não é o mesmo que o mundo tem sobre ele. Depois que Jesus ouviu sobre o que diziam os homens e acerca de quem os discípulos julgavam ser o Senhor, Jesus começou a falar para eles sobre o seu plano redentor, sobre o sacrifício que ele faria. E é nesse instante aqui, especificamente, que Pedro, por um lado, foi objeto de uma revelação, por um lado, Pedro irrompeu na percepção que Deus lhe dera de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, que significava dizer que eles não precisariam esperar mais nenhum outro. As profecias do Antigo Testamento que apontavam para a chegada de um Messias estavam se cumprindo. Jesus era o Messias, então não precisava esperar mais nenhum. Por outro lado, esse mesmo Pedro, quando ouviu com mais detalhes acerca do plano redentor de Deus por intermédio de Cristo, começou meio que a repreender Jesus, a dizer que não era coerente ele ser o Messias e, ao mesmo tempo, submeter-se a uma morte ferrenha de cruz, que era incoerente ele ser o Messias e, ao mesmo tempo, ter a expectativa de que seria objeto de um complô, objeto da inveja dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, que era incompatível que ele fosse o Messias e que ele pudesse morrer. De fato, a percepção de Pedro acaba se coadunando com a visão que boa parte das seitas judaicas do primeiro século tinham acerca de qual seria o Messias. Eles pensavam que o Messias ia vir com espada na mão para libertá-los do jugo do Império Romano. Não é o caso aqui. Jesus chega e diz assim: eu vou morrer e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro começa a repreender Jesus e Nosso Senhor, então, naquele momento, reclama de Pedro de que ali estava ele agora dando lugar ao diabo, falando pela boca do diabo. Nessa conversa que Nosso Senhor tem aqui com esses discípulos, nós encontramos razões para nós acreditarmos ainda na igreja hoje em dia.
essa conversa, essa experiência com esses discípulos aqui, respondem a essa pergunta introdutória que eu fiz no começo da nossa ministração aqui. Por que é que eu ainda devo acreditar na igreja? Por que é que eu ainda luto pela igreja? Eu sou ciente de que o espaço da igreja é um espaço imperfeito, de que as pessoas traem às vezes, de que as pessoas fofocam, de que as pessoas são falsas, de que as pessoas elas revelam às vezes sua maldade nesses ambientes também. Eu sou convicto disso, mas por que é que eu ainda assim continuo a acreditar na igreja? Eu consegui estabelecer algumas afirmações aqui com base nesse texto. Eu queria chamar a sua atenção comigo a me dar esses minutos. Eu sei que essas comunicações via aplicativo, elas não são tão confortáveis, né? Dói o ouvido, a gente tem dor na vista. Vou procurar ser o mais sucinto. Tudo que eu preparei para falar aqui, vou resumir para que eu consiga lhe comunicar por que é que você, como cristão, eu estou vendo que aqui tem alguns oficiais, líderes da igreja, me parece que são mais os líderes que estão presentes, por que é que os irmãos têm que lutar pela igreja, mesmo sabendo que ela está passando por dificuldade, por luta, que ao passo que tem aqueles que estão lutando, tem aqueles que não estão nem aí, que não contribuem, que não mandam dízimo, que não mandam oferta, que pô, a igreja que se exploda, não está nem para ela. Por que é que a gente tem que continuar crendo na igreja? Em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto nos revela que normalmente fora da igreja as pessoas têm ideias equivocadas sobre Jesus, certo? Então, em primeiro lugar, nós precisamos continuar acreditando na igreja, porque fora dela as pessoas têm ideias erradas acerca de Jesus. E como é que eu lhes mostro isso aqui nesse texto? Veja comigo, por exemplo, que no verso 13 e no verso 14, Jesus perguntou: que diz o povo sobre o Filho do Homem? As respostas são as mais diversas, né? Uns dizem, é João Batista, que ressuscitou dos mortos. João Batista tinha sido decapitado por Herodes, né? Aí uns diziam, Herodes matou João, mas João ressuscitou, olha lá aí. Achavam que Jesus era só João Batista. Outros achavam que era Elias que tinha aparecido, né? Alguns diziam que era Jeremias ou algum dos profetas. Essas opiniões, elas tinham duas coisas em comuns. Primeiro, e aqui está o erro delas, certo? Elas identificavam Jesus como sendo um vulto do passado, em vez de reconhecer como sendo um ímpar, porque a grande questão é essa. Geralmente, fora da igreja, as pessoas acabam associando Jesus a vultos do passado. Não, Jesus é como Mahatma Gandhi, Jesus é como Buda, Jesus é como, imaginemos aqui, Madre Teresa de Calcutá, Jesus é um grande líder, às vezes até associam eles a nomes assim revolucionários, como Sócrates, né? O grande filósofo grego, associando ele a uma figura importante do passado, e às vezes, normalmente, figuras religiosas. Uma outra situação em comum que essas concepções aqui tinham é que elas continham perigosas e enganosas meia-verdades. Você sabe que toda meia-verdade é muito perigosa, né? A meia-verdade ela é perigosa porque, ainda que ela tenha traços da verdade, ela tem mentiras. E toda meia-verdade é uma grande mentira nesse sentido, né? Então, nesse caso aqui, se dizia, por que se associava Jesus com Elias? Porque Jesus fazia milagres como Elias fez, não é? Mas Jesus não era Elias. Então essa concepção acabava tirando de Jesus a sua unicidade, a sua superioridade, associando ele apenas, como eu disse, num vulto do passado, certo? Então em nossos dias acontece muito isso. Fora da igreja, tem gente que vê Jesus apenas como um grande líder, né? Como um grande revolucionário, como um grande mestre, como uma pessoa que nos ensinou sobre o amor, que nos ensinou sobre a verdade. Bom, tudo isso é verdade, acaba sendo de certa forma, mas não é a verdade sobre Jesus. Né? Um médico que apresenta, que chega para um doente, por exemplo, como se fosse um mero enfermeiro, submeter a esse atendimento é um equívoco. Né? Então, você olhar para Jesus como sendo ele inferior, menos do que ele de fato é um grande equívoco. Então, fora da igreja, há muitas ideias superficiais. Inclusive, a gente encontra livros, né, com esses títulos. Por exemplo, você vai encontrar um livro que está assim: Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, um grande empreendedor. Então, o contador de histórias, o maior líder de todos os tempos, que fundou uma religião que alcançou todo mundo. Pô, é um grande equívoco essa concepção, como era um equívoco, por exemplo, associar Jesus a João Batista.
Jesus foi um grande líder? Foi. Mas ele nunca quis ser reconhecido por nós como um grande líder. Ele esperava ser reconhecido por nós como nosso Salvador, como nosso libertador, como nosso Senhor, como aquele que deu a vida por nossos pecados para nos salvar. Muitos homens poderiam se sentir honrados ao ser comparados, por exemplo, com Elias. Eu teria uma honra. Seria uma honra para mim alguém me dissesse assim, o senhor é como Elias, o senhor é como João Batista. Para mim seria uma honra ouvir isso de alguém. Mas dizer que Jesus era reduzi-lo a algo menor do que ele realmente, de fato, era, porque ele era não só isso, era o Cristo. Ele era o Filho de Deus, certo? Então, por isso que eu continuo acreditando na igreja. A igreja tem muitos problemas, mas nela há espaço para as percepções corretas sobre Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, eu acredito na igreja ainda porque a igreja ela é receptora da revelação de Deus. E onde é que está isso aqui? Veja, quando Jesus, no verso de número 15, pergunta, e vós, quem dizes que eu sou? Naquele momento, Pedro toma a frente, e a questão não é Pedro aqui, a questão é que ele foi visitado por uma revelação, como o próprio Jesus diz, né? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz que não foi carne nem foi sangue que revelou isso a Pedro. Foi o Pai que está nos céus que revelou isso a Pedro. Então, o que é que significa dizer? Pedro fazia parte da igreja. Aqui a gente está a igreja, meus irmãos. A igreja estava aqui reunida com o nosso Senhor Jesus Cristo ali. Eram os apóstolos. A igreja não passa a existir no Novo Testamento. A igreja já existe desde o Antigo Pacto. Ela passa a ser edificada com a entrada dos gentios na Nova Aliança. Mas ela já existia antes. E ela estava aqui, Jesus era o pastor dessa comunidade local aqui, né? E veja que Pedro, por que não dizer a igreja, né? Porque aquela comunidade ali estava junto perante Pedro também. Aquela igreja ali, aquela comunidade, ela recebeu a revelação de quem de fato Cristo era. A resposta adequada à questão quem é Jesus não foi dada pelo povo, foi dado por quem estava associado ao povo de Deus, por quem de fato estava sendo associado com Cristo. Então Pedro sabia que Jesus não era apenas mais um profeta, que não era um ressurgimento, uma ressurreição de um profeta do Velho Testamento, ele era o Filho de Deus. E nesse sentido, com artigo definido, não existe outro como ele, nós somos filhos por adoção. Ele é o único que tem o gene, ele é a cara do Pai. Quem vê ele, vê o Pai, porque ele e o Pai são um. Então, para nós, hoje em dia, dizer que Jesus é o Cristo pode não ser nenhuma novidade, né? Porque no contexto em que nós vivemos, todo mundo diz Jesus Cristo, mas você sabe que Cristo aí é um título, né? Cristo aí é como o próprio João Batista. João o Batista, João o Batizador, Jesus o Cristo. E ao dizer que ele era o Cristo aqui, Pedro estava então reconhecendo que não era preciso esperar mais nenhum outro, que tudo que o Antigo Testamento predizia, profetizava sobre a vinda do Filho de Deus estava se cumprindo ali. Deus enviou seu Filho para morrer por nossos pecados. Então, é esse Pedro aqui. E veja que Pedro não é fluxo-cheire, não é? Pedro é aquele cara temperamental, explosivo, não é? Mas nesse caso aqui ele foi objeto de uma revelação, certo? A revelação foi dada a ele, ele percebeu quem era Jesus. Isso acontece por revelação, né? A conversão é realmente uma experiência que a gente percebe a luz de Deus na nossa mente. E a gente não acreditava em nada, a gente passa a acreditar e tem até medo de não crer, às vezes, entende? Então, é uma experiência tremenda de conversão. Nesse caso aqui, uma experiência de revelação sobre quem é Jesus. É interessante, a gente vai perceber a experiência de Pedro com Jesus. Essa não é a primeira experiência. Lembremos-nos que no milagre da grande pesca, quando Jesus mandou ele jogar no outro lado, né, as redes, ele saiu do barco correndo em direção a Jesus, se ajoelhou e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele já sabia, né, que Jesus não era um homem comum. E atendeu o chamado quando Jesus disse assim: agora tu não vai ser mais um pescador de peixes, tu vai ser um pescador de homens. Vamos lembrar que esse mesmo Pedro aqui é aquele que andou sobre as águas e que, quando afogava por falta de fé, nosso Senhor o socorreu. E aí, ele e os outros discípulos viram o Senhor acalmar aquele mar que estava revolto, e eles se aproximaram do Senhor. Lá, Mateus capítulo 14, verso 33, diz que aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. A igreja não é a detentora da verdade, mas ela é a receptora da verdade e é transmissora da verdade.
ela recebeu a verdade, ela é responsável por transmitir a verdade. Por isso que a gente tem de pregar o evangelho, a gente tem de anunciar o evangelho. No mundo onde a Bíblia é relativizada, é atacada, é desrespeitada, é violentada, ainda há um povo que respeita a revelação, ainda há um povo que anuncia que ela é a palavra de Deus e continua a reafirmar. Entende? Mas em terceiro lugar, deixa-me dizer, eu continuo acreditando na igreja, porque a igreja é uma edificação e uma propriedade de Cristo. Ele diz aqui no verso de número 18, assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo, ele promete edificar a igreja sobre uma rocha, sobre uma pedra. A igreja, ela sempre teve dificuldade de entender essa passagem aqui. A igreja católica, por exemplo, associa essa declaração aqui de Jesus a Pedro, julgando que Pedro seria a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. É um equívoco pensar isso, por várias razões. Primeiro, Jesus aqui está dizendo que vai edificar a igreja para não ser destruída. A igreja não pode ser edificada em homens, porque se ela é edificada em homens, ela é vulnerável, ela é mutável. Não é? O que é então a rocha? Jesus aqui, obviamente, ele usou um jogo de linguagem, né? Um trocadilho. Ele usou o nome de Pedro e falou sobre uma pedra que ele edificar a igreja. Qual é a pedra sobre a qual ele vai edificar a igreja? É o que Pedro acabou de dizer. Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta declaração, que tem Cristo como sendo o fundamento, é que a igreja é edificada. E o próprio Pedro diz isso na sua carta, na sua primeira carta, ele diz que nós estamos sendo edificados sobre a pedra que foi rejeitada pelos homens e que foi eleita para ser eleita e preciosa por Deus. O próprio Pedro chama Jesus de rocha. Se Pedro disse que Jesus era a rocha, não tem porquê que rocha. Essa declaração de que ele é o Cristo, de que ele é o Filho do Deus vivo. Agora Jesus diz: edificarei a minha igreja. Veja, a igreja é tanto uma edificação dele, porque ele disse que vai edificar, como é uma propriedade dele. Ele usa o pronome possessivo aqui, minha igreja. Então a igreja é uma propriedade de Cristo, é uma edificação pessoal dele, ele está edificando. Nós não somos uma obra completa ainda, né? Nós somos uma grande catedral espiritual que está sendo edificada pelo Senhor, e essa igreja não é a composição de pedras físicas, são pedras vivas, pessoas humanas, que creem no Evangelho, que se arrependem dos seus pecados, que amam a Jesus, que amam ao próximo, e que estão sendo colocadas sob esse edifício, tijolo após tijolo. E por isso a igreja não é uma iniciativa privada, não é um bem particular de um grupo de pessoas, ela é o ajuntamento do povo de Deus, é o povo que Deus está edificando, é a grande catedral com vitrais que apontam para o céu, que apontam para o Salvador, que Deus está construindo em Cristo. Então, a igreja, por isso, ela é indestrutível. E aí está, então, a quarta razão porque eu continuo a acreditar na igreja. Ele diz aqui: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acredito na igreja ainda porque a igreja é imbatível perante as portas do inferno, meus irmãos. Se fôssemos analisar, por exemplo, a história da igreja, a gente veria quantas vezes a igreja enfrentou crises, lutas. Pandemias, essa não é a primeira, viu? A igreja já enfrentou pandemias no passado, passou por todas, enfrentou a Inquisição, enfrentou a perseguição do Império Romano, teve Bíblias queimadas, destruídas, enfrentou os frios gélidos do liberalismo teológico do século XIX, e a igreja permanece firme e forte, porque as portas do inferno, os poderes da morte, né, os poderes do mal, porque essa tradução aqui da expressão Pulai Hadol, o poder do mal, o poder da morte, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Morrem irmãos, se converte novos irmãos, gente que a gente não dava nada, que tinha se afastado, se dizia, se volta com fogo, com fervor, vira pastor. A igreja continua o seu trabalho, ela não se acaba, ela passa por crise, por luta, por dificuldade. Já teve gente que saiu da minha igreja que eu disse: vai fechar as portas, meu Deus do céu, agora como é que vai ficar a situação aqui? Foi-se embora 10, 20 pessoas.
já é fechado, de repente Deus começa a salvar um ali, outro acolá, outro acolá, morre gente importante, diácono de peso, comprometido, gente fiel, que não faltava culto, e a gente diz, meu Deus, estão indo os fiéis, Deus salva outro, e a igreja não para, porque os poderes da morte não prevalecem contra a igreja. Em quinto lugar, eu ainda acredito na igreja, meus irmãos, porque a igreja possui a chave do reino dos céus. Aqui é dito isto a Pedro, mas não é Pedro só que tem isso. Pedro é tomado como referência da comunidade como um todo. Ele diz assim, versículo de número 19, dar-te as chaves do reino dos céus. Uma chave, você sabe, ela serve para duas finalidades, né? Serve uma chave. Ela abre e ela fecha. Isso é óbvio. É mais simples do mundo. Né? Então, o que é que a igreja faz? Ela abre a porta do reino dos céus. Ela fecha a porta do reino dos céus. Pastor, por favor, como é isso? Quer dizer que a igreja impede as pessoas se converterem? Não é isso, não. É que a igreja, ela prega o evangelho. Quando ela prega o evangelho, ela está abrindo a porta para as pessoas entrarem. Né? Ela está ligando as pessoas com Deus. Ela está ligando as pessoas ao reino dos céus na medida que as pessoas aceitam o mensagem, sujeito ao reino. Mas quando essas pessoas rejeitam o evangelho, quando elas negam, não creem, não se arrependem, a igreja fechou a porta para elas também, na medida de que elas, compreendendo a verdade, tomaram-na como sendo mentira e, portanto, se fecharam no que tange ao reino dos céus. Esse poder não foi dado só a Pedro. Esse poder foi dado a toda a igreja. Mas no capítulo 18 de Mateus, verso 18, a mesma coisa é dita aos discípulos, como toda a igreja. Ele diz, em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra terá ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Isso é uma situação em referência a irmãos que pecam, né? E que são objeto da queixa da igreja, que vai lá chamar a atenção, corrigir. E aquele irmão pode aceitar ou não. Se o irmão aceita, a igreja ligou. Se o irmão não aceita e endurece o coração, a igreja fechou as portas para ele, porque eles não se arrependeram, não creram na verdade do Evangelho. Mas em sexto e último lugar, eu vou encerrar aqui. Eu continuo crendo na igreja, porque a verdadeira igreja não busca caminhos fáceis. Certo? E como é que eu vou lhe justificar isso aqui com base nesse texto? Vamos lembrar o que aconteceu depois que Jesus, tomando a revelação de Pedro, começou a detalhar o que aconteceria com ele. Ele abriu o jogo geral. Abriu o jogo e disse, olha, quero dizer a vocês que importa que eu vá para Jerusalém, que eu sofra muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, e eu vou ser morto e vou ressuscitar o terceiro dia. Quando ele diz isso, Pedro não consegue entender. A lógica de Pedro é a lógica da teologia da prosperidade. Pedro dá para fazer parte da Universal nesse tempo aqui. Pedro não teria nenhuma dificuldade de fazer parte do Verbo da Vida nesse tempo aqui. Das igrejas neopentecostais. Dava tranquilamente, porque na lógica de Pedro, uma pessoa fiel não pode sofrer. Na lógica de Pedro, um Messias, o poderoso Senhor encarnado, não pode morrer de forma nenhuma. É impossível isso acontecer. Aí ele chega para Jesus como que querendo ensinar. Imagine só. Pedro querendo ensinar Jesus. Toma Jesus de lado e começa a dizer, Senhor, tem compaixão de ti. Tu não está vendo que isso não vai te acontecer? Isso não tem lógica não, Senhor. Não é lógico. Pare de sofrer. A lógica de Pedro é essa aqui. É a lógica do slogan da Universal. Entende? Tanto é que você vai perceber que na continuidade, isso está implícito na mente de Pedro, e eu deixei deliberadamente de ler essa parte aqui do texto para a gente ler agora no final, quando no verso 24 em diante, Jesus chama eles todos e diz assim, ó, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E se você continuar lendo aqui, eu não vou ler agora por questão de tempo, para não cansá-los, Pedro está aqui sendo corrigido por Jesus. Ele, com a melhor das intenções, quis corrigir Jesus, né? Já não era mais Deus que estava falando, era Pedro dando lugar ao diabo, né? E a rocha agora se tornou tropeço para Pedro, né? Porque Pedro caiu na rocha, a mesma rocha que ele percebeu outrora.
E agora Pedro está sendo ensinado que seguir a Jesus implicava em seguir a um crucificado, implicava em se tornar também um crucificado. Nesse contexto aqui, meus irmãos, não há espaço para a mensagem pare de sofrer. É o oposto. A hora que você diz eu quero seguir Jesus, comece a sofrer. Você vai sofrer perseguição, maltrato, dificuldade. Tudo isso você vai enfrentar, meu irmão, porque você agora é um discípulo de Jesus. E se eles se perseguiram a ele, ele mesmo disse para nós. Né? Se perseguiram a ele, vão também perseguir a nós. Então, eu queria concluir, meus irmãos, essa palavra aqui, apenas fazendo uma reflexão importante com os irmãos aqui acerca da igreja. Né? A gente não deve desistir da igreja, porque a igreja nunca foi perfeita, como a gente às vezes equivocadamente pensa. Né? A gente tem uma ideia errada da igreja primitiva. Muitos de nós pensam assim, eu queria fazer parte da igreja primitiva porque ela não tinha problemas. Aquela igreja, imaginou com Jesus como pastor, Paulo como pastor, Pedro, os apóstolos, aquilo era uma maravilha. Quem disse a você que a igreja não tinha problemas, meu irmão? Se você ler Marcos capítulo 10, do verso 35 e diante, os discípulos Tiago e João, que são filhos de Zebedeu, chegam para Jesus e dizem assim, Senhor, permite-nos que na tua glória assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. O que eles queriam? Eles queriam aparecer, meus irmãos. Na igreja também tem gente que quer aparecer hoje em dia. Né? E não é só hoje em dia. Na igreja de Jesus já tinha Tiago e João querendo aparecer. Se você ler Mateus capítulo 20, verso 20, diz, inclusive, que a mãe deles foi pedir a Jesus isso. Né? Toda a família preparou um complô ali para poder superar os outros 10, para que nós vamos ser os maiorais, os mais importantes aqui. Na igreja primitiva tinha falta de fé. Você lembra de Pedro nas águas? Quando ele começa a cair, e esse desespero, o Senhor me socorre, né? Você lembra que na igreja de Jesus tinha Judas, né? Judas que roubou o dinheiro do gasofilácio, João nos diz isso. Só pensava em vantagem, traiu Jesus em troca de 30 moedas de prata. Meus irmãos, na igreja de Jesus tinha Tomé que não creu, só acredita se eu ver as marcas nas mãos, né? Na igreja de Jesus tinha quem pedisse para cair fogo do céu para queimar os samaritanos. Na igreja de Jesus tinha Pedro, que inclusive jurou ser fiel, e na hora H, que pudiou das pernas, tremeu como vara de bambu, e disse, inclusive, diante de uma criada que nem conhecia Jesus. Entende? Naquela igreja primitiva tinha problemas. Você vai para o Novo Testamento, a partir de Atos, aí que você vê moído. As viúvas dos judeus, dos gregos, se queixando que estão sendo esquecidas em detrimento das viúvas dos judeus que são beneficiados na distribuição diária. Você vê, inclusive, Simão Mágico querendo comprar o dom do Espírito Santo para poder enganar as pessoas, dando forçosamente o Espírito Santo a elas. Você vai encontrar ali Paulo e Barnabé entrando no conflito por causa de João Marcos, se reconciliando depois, obviamente. E aí eu poderia passar aqui, meus irmãos, a noite todinha, só mostrando a você problemas dessa igreja. Só que tem um detalhe. Foi por essa igreja que nosso Senhor Jesus morreu. E é nessa igreja que a gente tem que lutar para fazer parte. Porque se não estivermos nela, a gente não vai experimentar algumas coisas importantes. Eu vou concluir com isso aqui. Primeiro, nenhuma carta seria escrita para a gente. Não tem carta no Novo Testamento para quem não faz parte de uma comunidade local. Certo? Se você não quer fazer parte, você cansou da igreja, não quer mais ir para a igreja, então, meu irmão, não leu nem a Bíblia, porque não foi escrita para você, ela foi escrita para quem estava reunido. A leitura era feita conjuntamente. Entende? Segundo, é importante a gente perceber, meus irmãos, que é no ajuntamento do povo de Deus que a gente é a igreja. Ninguém é a igreja sozinho. Né? A igreja somos nós juntos. Certo? Militando pela causa do Evangelho, até que o Senhor venha e corrija os meus problemas, os teus problemas, para que nós sejamos um na presença dele para sempre. Eu queria orar com você nesse momento, depois de compartilhar essa breve reflexão com os irmãos. Vamos orar? Querido Pai Celestial, graças te dou por compartilhar a tua palavra com os teus filhos, do Ingá. Obrigado, Pai, por esses irmãos, que eu possa abençoá-los e firmá-los cada vez mais em ti. Perdoa os nossos pecados, lava-nos com o sangue de Jesus. E nos torne, Senhor, brancos como a lã. Nos torne, Senhor, comprometidos com a tua palavra e com o teu evangelho. Agradecemos por tudo que nós ouvimos e aprendemos nessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Foi um prazer falar para vocês nessa noite.